seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TD Tecnológica, um podcast do Campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Você já parou para pensar como é possível aplicar no seu dia a dia, seja da universidade, da sociedade, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU? Esse é o tema que a gente vai abordar hoje aqui no podcast com a assessora de sustentabilidade aqui do campus, a professora Priscila Tribeck, que tem graduação em Pedagogia e Administração Pública pela UEPG, tem 2 especializações em Educação, fez o mestrado em Ensino de Ciências também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o doutorado pela UEPG. E, recentemente, a professora fez o pós-doutorado no mestrado e doutorado, né, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro, abordando essa temática. E, nos últimos dias, a gente teve o curso Integrando a Agenda 2030, integrando as ODS aqui na UTFPR, oferecido para a comunidade, tanto de instituições públicas como de instituições privadas. Seja bem-vinda, professora Priscila. Obrigada pelo convite a toda a equipe, e é um enorme prazer a gente poder divulgar e socializar todo esse material que nós temos, né, em desenvolvimento comunitário, em desenvolvimento sustentável, e a gente refletir um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os ODS. Como que foi isso? Como que surgiu, né, na verdade, esse curso que acabou abordando a Agenda 2030 aqui na UTFPR? Então, nós temos um projeto de tecnologia social e Agenda 2030 com os alunos da graduação. Hoje nós temos presente no nosso projeto de extensão Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e TSI, alunos, né, desses 3 cursos. E à medida que nós fomos realizando as discussões e encontrando ações para serem realizadas na comunidade aqui de Guarapuava e da região, foi surgindo, assim, algumas demandas de necessidade. E a gente percebeu que o principal desafio, quando a gente ia aplicar o jogo dos ODS, ou quando a gente ia falar, né, sobre elas, era justamente uma preocupação de que as pessoas ainda não conheciam, ou nunca tinham ouvido falar, ou ainda estavam naquela ideia lá do início dos anos 2000 com as ODMs, que são os Objetivos do Milênio. E aí, num formulário que a gente encaminhou no Open Day, que foi a comunidade vindo visitar e vendo nossos projetos, uma das sugestões que a gente teve no nosso stand foi justamente que houvessem cursos de capacitação sobre ODS para a comunidade. E aí, nossa equipe de alunos, né, e de alguns professores, formulamos esse curso e abrimos a comunidade e tivemos, assim, a grata participação de várias instituições, de vários municípios. Então, a gente teve inscritos de Pinhão, de Goiuxim, aqui da Guarapuava, Irati, então, de vários municípios aqui ao redor, e também tivemos um forte apoio da Secretaria Municipal de Educação, que estava buscando por cursos nos ODS para a sua equipe diretiva também. Então, ele surge numa demanda que a gente observa tanto de necessidade, para que a gente já começasse, né, num segundo momento, explicando o que era tecnologia social e como ela pode contribuir para os ODS, e aí também com a demanda das sugestões da própria comunidade quando vieram nos visitar no Open Day em agosto do ano. E como que os municípios, essas regiões, a gente fala muito num dos princípios que é essa ação local com impacto global, né? Como que os municípios compartilharam o desenvolvimento de atividades, tecnologias sociais dentro Isso, do então a curso? gente observou assim que muitas vezes essas comunidades elas já estão fazendo muitas atividades que contemplam os ODS. Só que nós, em nenhum momento, agora, depois do curso, elas observaram que isso elas já faziam, mas elas não faziam relação com qual ODS estava sendo cumprido. E isso, né, nos relatórios Luz, então, anualmente, a sociedade civil divulga um relatório Luz referente ao ano das ações que foram desenvolvidas, né, no registro que a gente tem, sempre em setembro, e aí talvez essas ações, elas não entram na contabilização das ações que o Brasil está desenvolvendo, né, em parceria com as Nações Unidas. E aí a gente demonstra para eles quanto que é rico
todo o trabalho, como, por exemplo, hortas comunitárias, composteiras, né, composteiras tanto domésticas como escolares, outras ações, cursos de capacitação para as pequenas comunidades agrícolas, da agricultura familiar. Então, todas essas, eles já fazem ações sobre isso, mas não tinham a percepção de que isso era uma contribuição para a Agenda 2030, né, e para a consecução desses objetivos. E aí a gente observou, assim, que eles foram muito receptivos à nossa demanda, né, participaram dos 6 encontros que nós realizamos, buscaram materiais, trouxeram da sua realidade, também nós trouxemos, a nossa equipe trouxe exemplos de sustentabilidade pelo mundo, né, tanto dos países mais desenvolvidos, como ações que outras comunidades brasileiras já desenvolvem, e tudo isso enriqueceu muito, principalmente o debate, né, porque aí a gente conseguiu criar um link entre o que é tecnologia social, né, que é aquilo que é elaborado, pensado pela engenharia popular, pensado para as comunidades e não com o intuito de formular grandes propriedades intelectuais, mas solução de problemas para as comunidades mais em situações que não têm capacidade de comprar, né, algumas coisas. E aí, então, esse entendimento que isso é uma tecnologia social e isso pode contribuir para a Agenda 2030. Né? Então, perceber que muito da nossa região aqui do Centro-Sul tem feito já muitas ações, e aí a gente conseguir compreender que isso é parte da nossa agenda, e aí a gente deu uma contribuição teórica para eles, né? Teórica no sentido de respaldar cientificamente tudo aquilo que eles já vinham fazendo, achando soluções para os problemas daquela comunidade local, daquela realidade local. E essa contribuição, paulatinamente sendo desenvolvida por esses grupos, né, ela vai fazendo essa demanda aí que você mencionou, que é agir localmente para um resultado global, né, trazendo qualidade de vida para as pessoas envolvidas, trazendo saúde, educação de qualidade, com princípios do desenvolvimento sustentável, né, que é o repensar o uso do lixo, o consumo de lixo, repensar o consumo de sacolas plásticas, por exemplo, de copos descartáveis, e aí toda essa conversa que a gente realizou, né, ao longo desses últimos 3 meses, foram muito enriquecedoras, tanto para a nossa equipe, para os nossos alunos, que começam a ter um olhar muito mais para a comunidade, muito mais para a realidade, né, que eles vão, assim que estiverem ingressos no mercado de trabalho, vão se deparar com essas situações para resolver também, como para essas comunidades receberem aquilo que nós temos, né, de formação para colaborar com eles no sentido mais de organização, né? O último encontro foi como eles fazerem um planejamento mais sustentável, traçar metas de ações onde que eles precisam melhorar, qual que é a grande fragilidade do processo. A gente descobriu que a grande fragilidade é a questão dos resíduos, né? Então, eles não sabem que destino dar, e aí isso já vai delineando as próximas ações, né? Outra questão também que foi abordado para eles foi a questão de consumo, né? Então, quanto numa horta comunitária, a gente teve, acho que 4 ou 5 representantes de hortas comunitárias. Quanto de água você gasta? Isso em consumo anual, daria quanto? Então, se você vai vender, você tem que contabilizar essa água, né? Porque aprender a dar valor para a sua mercadoria, mas também não superfaturar a mercadoria. Então, tudo isso, ele faz parte de um planejamento sustentável, né? E aí, quando eu tenho a noção do todo, de custos, tem como diminuir essa água, em que momento? Então, se eu fizer uma média, né, de meses de estiagem e de meses com mais chuvas, vai dar uma média, né, mas se eu fizer uma análise de apenas 3 meses, não dá essa média. Então, essas questões que a gente tentou se aproximar
né, muito mais dessas comunidades, explicando para eles que a importância de um planejamento mais a longo prazo e deles entenderem quais são as ações que podem ser feitas para melhorar economicamente, né, o seu trabalho, né, porque isso é uma condição de renda de muitas comunidades, melhorar, então, economicamente a sua realidade, levando em consideração as preocupações da questão ambiental. E como que a universidade está presente nesse meio também? A gente fala muito da aplicação, né, nos municípios, mas hoje a universidade segue uma série de princípios, de questões, de normativas que precisam ser seguidas até como um planejamento da própria instituição como um todo, né, Priscila? Isso. Então, a gente tem, dentro da UTF, desde 2016, né, um plano de ação em sustentabilidade. Esse plano de ação, então, da instituição, assim como a gente está agora ensinando eles, nós tivemos esse momento nosso, que a gente chama de governança, né? Então, quando a gente pensa em universidade, nós pensamos as ações em sustentabilidade em 4 segmentos, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a governança. Então, o que seriam essas ações? O ensino e a pesquisa, eles estão ligados à questão intelectual, né? Então, o que nós curricularmente vamos trabalhar com os nossos alunos, nós temos disciplinas com a questão ambiental em todos os cursos, né, da UTFPR. Nós temos as disciplinas de humanidades, porque o desenvolvimento sustentável ele não é só a condição ambiental, mas também a questão social, a questão do entendimento da ciência e da tecnologia a favor da sociedade. Então, isso entra no âmbito de ensino e de pesquisas que os nossos pesquisadores realizam, né? Na extensão universitária, que é nós, enquanto instituição, devolvermos para a comunidade que nos acolhe ações com os conhecimentos que nós temos, né? Então, nós temos hoje em sustentabilidade 4 projetos, nós temos o Tecnologia Social e ODS, o Tecnolixo, o Sustentabilize, e o projeto que é o plano de drenagem do município de Guarapuava. Então, são 4 projetos homologados, né, via instituição, e que buscam contribuir em algum momento para a comunidade. E agora entrando também um 5º projeto, que é da História e Cultura Afro, que o Brasil, em setembro de 2024, aderiu voluntariamente ao ODS 18, que povos originários, questões étnicas, né? E aí tem um projeto entrando também de História e Cultura Afro e de valorização da questão do negro no Brasil. Então, dentro desses 3 aspectos em que nós envolvemos alunos, e aí num 4º aspecto que é a governança, que é a nossa gestão, né? Que é onde entra, então, a assessoria. Por exemplo, nós aqui já adotamos há alguns anos o descartável zero, para a importância, se você gasta 3 copos descartável por dia, e em um ano, quantos copos você não vai gastar e deixar no meio ambiente, né? Porque a gente tem a percepção de que não existe jogar o lixo fora, a gente retira do nosso ambiente, mas ele fica em algum lugar deste planeta, né? E é onde a gente vai acumulando resíduos, e esse acúmulo de resíduos é que está causando as questões, vários problemas ambientais, e o principal deles é o que nós temos sentido, que são as questões climáticas, né? Então, a universidade, ela contribui também colocando um plano de ação, né, de governança, de gestão, de vários aspectos, né, o descartável é um deles, a questão de dividir, de dar a destinação correta para os resíduos, tanto de laboratórios, né, no nosso caso aqui, de resíduo da construção civil, resíduos elétricos, de eletrônicos, né, tudo isso, nós temos um plano, e nós seguimos, né, exatamente o plano que foi desenvolvido coletivamente entre todos os campos da universidade, e aí essas ações, hoje, elas se dão, então, plano montado, formação das nossas equipes, e aí agora nós partimos para um segundo aspecto dessa governança, que é o movimento de educação. Então, a gente educar, né, as pessoas que pertencem, que frequentam, que habitam este espaço, a terem ações mais sustentáveis.
Porque uma das coisas que nós observamos enquanto equipe de sustentabilidade é que às vezes a pessoa ela não faz uso da sua caneca, por exemplo, né, ou do seu copo, da sua caneca, ou separa o lixo, não é por uma questão é, que não quer fazer essa colaboração para o planeta, mas muitas vezes falta o entendimento. Por que que eu preciso economizar em material descartável, que vai ficar 200, 300 anos no ambiente, até se decompor, sendo que eu posso usar uma caneca e reutilizá-la muitas vezes, por exemplo, né? Então, hoje, depois desse plano formado, dessas ações já realizadas institucionalmente, nós partimos para um segundo momento, que é um momento de conscientização e de educação da nossa comunidade acadêmica, né, para o cumprimento dessas ações em sustentabilidade. E esse do copo é um exemplo, né? Porque se a gente for multiplicar pelo número de servidores, de alunos, de dias da semana, usando 4 copinhos por dia, a gente vai ter um monte de copo de uma hora para outra, né? Sim, era comprado, né? A última compra que foi feita de copos aqui para o campus, se não me engano, 2016, 2017, foi comprado 200 mil copos. Então, veja, é muito material para ficar, né, no planeta, e a gente vai beber uma água e aquele copo vai para o descarte, e daqui a pouco precisa beber água de novo, pega de novo, né? Então, ações como, que, assim, a olho nu parecem tão simples, né? Adote uma caneca, traga sua garrafa, fazem total diferença no repensar o uso e na destinação de resíduos também. E uma outra coisa interessante é a própria gestão dos recursos públicos de forma eficiente, né? Que acaba gerando economia, que faz parte da própria ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. Né? Então, hoje o desenvolvimento sustentável ele é composto por 4 matrizes, né? Ele precisa ser ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Né? Então, existem ações que a gente até numa perspectiva um pouco mais radical de sustentabilidade, seria mais ambientalmente correto, digamos assim, né? Porém, a gente esbarra nesses outros 3 aspectos. A gente precisa, dentro do sistema que nós estamos estabelecidos enquanto sociedade, né, que é o sistema capitalista, a gente precisa pensar a subsistência das instituições, né, não só da UTF, a UTF é uma instituição, mas os poderes públicos, a iniciativa privada, as empresas, as indústrias, elas precisam se desenvolver economicamente viável, né? A função de uma instituição, de uma grande empresa, é contribuir para a sociedade, mas dar um retorno financeiro também para os que se propõem. Então, a gente não pode fugir dessa perspectiva, né? Mas achar soluções. A condição socialmente justa, né, entra no aspecto de que não só quem tem condições de aderir consiga contribuir para o desenvolvimento sustentável, mas que isso seja viável a todos, né? E aí culturalmente aceito. Então, várias situações, né? Então, trazer a sua caneca, nós aqui, né, o Campus Guarapuava, inclusive, é um exemplo, né, entre tanto aqui na nossa comunidade local de Guarapava, onde a gente vai, a gente leva nossa caneca, leva nosso copo, né, nossa garrafa de água já automaticamente, né, como nas discussões entre os outros campos, mas porque a nossa comunidade acadêmica, ela aderiu muito bem, então ela foi culturalmente aceita. Outras situações que seriam uma proposição, como, por exemplo, não aconteceu no campus, né, mas as hortas comunitárias que elas estão se expandindo, hortas urbanas, né, se expandindo pelos municípios, ainda encontram uma super resistência cultural. Então, por isso que nós não temos em todos os municípios, ou em muitos municípios, nós temos uma extrema falta de aceitação para com as hortas comunitárias, né? E aí, se não for um projeto bem elaborado, com um plano de ação bem desenvolvido, compreender as questões que podem vir, né, os pontos negativos, os problemas durante o processo, porque ele não é um processo tão curto, né?
acaba não sendo culturalmente aceito por aquela comunidade. E aí a gente tem que ir para um outro plano. Então, se esse não deu certo, o que que nós vamos fazer, né? Qual outra ação a gente pode desenvolver, então, nesse sentido, né? Então, lembrar que por menor que seja uma ação em desenvolvimento sustentável, ela é uma ação que vai repercutir positivamente na nossa realidade. Como que no final isso acaba impactando na própria formação do aluno, né, do engenheiro, da engenheira, do tecnólogo, da tecnóloga, Priscila, quando a gente reflete, transporta isso, né, para o projeto de extensão, para a disciplina, para conversar diretamente com aqueles que vão ser futuros profissionais da área, né? Então, dentro desse conceito, a gente vê que a principal capacidade dos nossos engenheiros, tanto civis quanto mecânicos, é de pensar nos seus projetos, né, quando eles assinam pegam um trabalho, eles assinarem um projeto que tenha essa preocupação sustentável, seja em algum momento do processo, seja no consumo final, e também ter uma leitura mais crítica da sociedade, né? Então, muitas vezes eu não consigo desenvolver, por exemplo, colocar painéis solares em todas as habitações do município, mas eu consigo colocar numa determinada faixa de renda. Então, quando esse projeto vem para mim, né, no caso do engenheiro civil ali, que nós temos hoje 8 alunos de engenharia civil. Então, quando a gente vem é, dentro do nosso projeto, explicar essa importância, a consciência ambiental deles, a consciência da questão social, ela é muito diferente, né? Então, esse profissional, diante da sociedade, ele olha para os problemas da sociedade com outro olhar, não com um olhar meramente competitivo, né? Mas com um olhar mais, o que a gente chamaria de um olhar mais holístico, que observa todas as potencialidades, que observa todas as fragilidades, e aí sim desenvolve o seu projeto trazendo a melhor situação para aquele cliente envolvido, né? Seja as fábricas, as empresas, as indústrias, seja o cliente comercial, né? Como, por exemplo, uma família que deseja contratar os serviços de engenharia dos nossos alunos. Então, a gente devolve num olhar mais amplo, mais completo e mais crítico sobre a tomada de decisão. Então, um exemplo que eles sempre nos trazem é justamente essa questão de painéis fotovoltaicos, de captação de água de chuva, de plantas que tenham janelas, né? Alguns anos atrás, uma planta de fábrica, ela era desenvolvida totalmente fechada, isolada e com ar-condicionado para nada atrapalhar a linha de produção fordista, né? Hoje as empresas já pensam numa planta de fábrica com muito mais sustentabilidade, com entrada de ar natural, com entrada de luz natural, com conforto térmico, e tudo isso, quem vai desenhar, assinar, projetar e depois executar são os nossos egressos, né, dos nossos cursos. E na TSI, nós estamos desenvolvendo algumas ações no sentido do lixo eletrônico e no sentido também de termos tecnologia, por exemplo, eu tenho uma aluna de TCC que está desenvolvendo um software para fazer a análise, né, de uma situação. Então, por exemplo, essa análise que nós hoje fazemos manualmente, né, quais são os ODS que são atendidos no seu projeto, a ideia dela é que esse software, ao a gente inserir as informações da entidade, da instituição, enfim, ele tenha no final um resultado preliminar, então a questão do diagnóstico, né? É um software que vai dar o diagnóstico de onde a empresa, a entidade, enfim, vai precisar atuar. Então, se a nossa fragilidade em questão sustentável está no consumo de energia, ela vai dizer. Se ele está no excesso do consumo de água, ele também vai dizer, né? Então, são soluções tecnológicas, e nesse caso entra como um produto da tecnologia social, que se faz uso da tecnologia convencional, mas para soluções de cunho social e sustentável também. Priscila, a aplicação, né, das ODS na sociedade, ela é uma discussão profunda que envolve desde pessoas que vão dizer que não, que é impossível, até aqueles que
demonstram claramente que faz parte do próprio sistema, né, que você conseguir garantir um desenvolvimento sustentável é garantir renda para a população, é garantir o combate à fome, é garantir acesso à educação de qualidade. Como que isso tem sido discutido pelos especialistas da área, nesse âmbito macro, nesse âmbito também do qual as instituições privadas também podem aderir, né, de forma clara? Então, num primeiro momento, a gente precisa entender que a base de toda a nossa vivência, ela é o planeta, né? Então primeiro, no primeiro momento, os ODS, existem 4 ODS que vão viabilizar as questões planetárias, né? Vida na água, vida na terra, a questão do saneamento e a questão do clima. Então, são as primeiras preocupações, né? O planeta ele precisa estar em condições habitáveis para que nós possamos, então, desenvolver as demais ações. Então, essa é a base da nossa pirâmide, essa é a base da nossa preocupação. Num segundo momento, a preocupação para com a sociedade, né? Então, nós quadruplicamos a população mundial em menos de 100 anos. Então, tem muita gente vivendo na Terra, né, como jamais, né, nesse todo o princípio da humanidade, e aí a gente precisa criar condições dignas de vida para todas essas pessoas que aqui habitam. E dentro dessa perspectiva de sociedade, então, os ODS vêm com uma preocupação de erradicação da miséria, de alimentação de qualidade, de saúde e bem-estar, educação, energias renováveis, as questões de gênero, as questões de energia limpa, né? Então, que vão, e as questões étnicas, raciais. Então, ela vem num conjunto ali, depois da biosfera, num conjunto social. Então, como que eu vou desenvolver essas questões sociais, né? E num terceiro momento, não menos importante, a gente precisa pensar nas condições econômicas. Então, desenvolvimento de trabalho digno, trabalho decente, cidades e comunidades sustentáveis, atividades, redução das desigualdades, atividades econômicas viáveis para todas as pessoas, e tudo isso vai funcionar com uma mola propulsora que são as parcerias. Então, a gente não faz nada sozinho, né, nem enquanto instituição, e aí a gente, então, estabelece parcerias. Essas parcerias podem se estabelecer com as empresas que queiram avançar nessas discussões sustentáveis na sua empresa, as parcerias com o poder público, de ações que podem ser desenvolvidas e originarem políticas públicas de desenvolvimento, e em parceria com a própria comunidade, né, particular, com os nossos alunos, com as comunidades dos nossos alunos, com as associações de moradores. Priscila, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que é um assunto que se aprofunda muito, né, a partir do momento que a gente e gera muitos questionamentos também por parte, imagino, tanto de quem participou do curso, como de toda a sociedade. Muito obrigado. E como que as pessoas podem atuar no dia a dia para se comprometer também na sua individualidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, a integrar a parte da agenda, sabe? Então, a gente pode contribuir, né, com questões muito simples, né? E aí ela começa com um R que é o repensar. Então, será que eu preciso consumir tudo isso de sacolas plásticas? Será que a quantidade de água que eu estou gastando na minha casa mensalmente ou anualmente, ela é realmente necessária? Há algum dispositivo que eu possa diminuir o consumo de água ou de energia, por exemplo? Né? Então, num primeiro momento, é o repensar. E a partir do repensar, fazer escolhas mais conscientes. Então, escolhas mais conscientes na forma de se vestir. Hoje, um dos grandes problemas ambientais é a questão do acúmulo de tecidos, principalmente de tecidos tingidos, né? Então, repensar se eu preciso ter 200 pares de calçados, se eu preciso comprar roupa toda semana, então, né, entender que nada é descartável, né, e muitas vezes o que é descartável para nós pode ser útil para outras comunidades, e aí essa perspectiva é a nossa primeira contribuição enquanto cidadãos, né, é o exercício da cidadania no âmbito do repensar as nossas ações e nosso estilo de vida. Obrigado, Priscila.
Obrigada eu pela oportunidade, né, nosso projeto, todas as nossas ações, elas estão abertas a toda a nossa comunidade acadêmica e também a comunidade que integra, aqui a região do campus Guarapuava. Muito obrigado. Essa foi a professora Priscila Tribeck, assessora de sustentabilidade aqui do campus Guarapuava da UTFPR. Esse foi mais um TD Tecnológica, o podcast do campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que teve a produção da assessoria de comunicação por mim, Luan Chagas, Anthony Egiert e André Souza. Um abraço e até o próximo episódio.